O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva! Hoje temos connosco um dos homens que mais sabe de peixe em Portugal. Pedro Bastos é licenciado em Bioquímica pela Universidade do Algarve, mas tem um percurso todo feito perto do mar e do peixe. Tornou-se conhecido como o peixeiro dos chefes Michelin e hoje é cada vez mais raro o restaurante de alta gastronomia que não é fornecido por ele. A sua empresa, a Nutrifresco, é uma marca de prestígio no setor, com sede em Albufeira, mas entreposto no mercado abastecedor de Lisboa. Olá Pedro, tudo bem? Olá Ricardo, viva. Obrigado por teres vindo do Algarve. Julgo que ainda continuas a viver no Algarve. Continuo comigo, sem dúvida. Muito bem. Olha, quando é que percebeste que querias estar no mundo do peixe? Mas deve ter sido ali entre os 6 e 7 anos de idade. Costumo dizer que a minha primeira experiência de venda foi com 7. A primeira sociedade comercial foi com 7 anos. Convidei 2 amigos para me virem ajudar a um sábado de manhã a vender 50 kg de sardinha à porta do mercado Albufeira. Eu tinha naturalmente a parte comercial e eles ajudavam-me a colocar as sardinhas nos sacos, a contar as notas, a atender as clientes ou os clientes. Normalmente eu costumo dizer que eram as velhinhas que não conseguiam entrar dentro da praça, que preferiam comprar à entrada da praça. E então eu acho que desde essa idade desenvolvi logo uma grande paixão, um grande entusiasmo por sentir toda aquela azáfama. Na altura os meus pais moravam e eu morava. O teu pai vendia peixe no mercado Albufeira, sim. Portanto veio daí os 50 kg de sardinha? Sim. Sim, os meus pais vendiam no mercado. Eu na altura tinha um tio que também estava ligado à pesca e que pescava precisamente na Praia dos Pescadores. Hoje ainda se chama assim em Albufeira. Pois ainda hoje é Praia dos Turistas, continua-se a chamar dos Pescadores, mas na minha infância era efetivamente dos pescadores e eu tinha o prazer de assistir à chegada dos barcos do mar, com toda aquela azáfama. Não havia sequer uma marina, não havia um porto de pesca. A praia era o porto de pesca de Albufeira e então os barcos subiam pela areia, puxados por tratores, vinham carregados com redes, com peixe e com algas, com aquele aroma todo de maresia. E embarcavas também? Comecei a pescar aos 10, 11 anos, sim. Com um tio que na altura fazia pesca profissional. Fiz vários tipos pratiquei vários tipos de artes de pesca, nomeadamente o palangra, a rede de malhar, a própria pesca à lula. Portanto, fui experimentando várias técnicas de pesca e tudo isso fez com que ficasse cada vez mais agarrado a este setor. Não só pela paixão da venda, da parte comercial, relacional, da relação com o cliente, mas também por perceber a maravilha que é efetivamente o mundo da pesca, que muitas vezes nós achamos sempre como violento, inseguro, mas também tem um lado muito bonito, um lado de ver o nascer do sol, o lado de ver o pôr do sol no mar, a liberdade que existe no mar. Tanto tudo isso foi despertando em mim sentimentos muito bonitos relacionados com o peixe e com a natureza que envolve o peixe, que é a natureza marinha. Que é muito bonita. O Algarve é uma região que trata e que tem uma relação especial com o peixe. Sem dúvida, eu costumo dizer que em Portugal a região que mais frescura oferece ao consumidor, por norma, de uma forma geral, obviamente, será a região do Algarve, porque de facto os mercados estão muito próximos das lotas, alguns deles até funcionam, algumas lotas até funcionam de manhã, isso faz com que o peixe chegue aos mercados de forma muito rápida e existe a cultura diria, do ultrafresco, ou seja, para um algarvio mais antigo, um peixe fresco é um peixe que dormiu no mar, ou seja, é um peixe que foi pescado saiu da água durante a madrugada e é colocado nas bancas à venda, ainda vivo ou quase vivo, e isso faz com que realmente a frescura seja levada e seja entendida como algo de curta duração. Qual é o teu mercado favorito de peixe? No país todo? Praça. Eu diria que a praça de Faro é aquela que oferece uma mistura mais completa entre aquilo que são as espécies de mar com as espécies de ria. Sendo que Portugal tem um tesouro aquático, que é a Ria Formosa, temos várias rias, naturalmente, a de Aveiro, temos o estuário do Sado e a Ria Formosa. Eu diria que a Ria Formosa oferece um conjunto de espécies muito especiais. Posso citar 2 ou 3 exemplos, desde o peixe-rei, os pequenos choquinhos, e haverá outros mais, mas há uma combinação entre espécies de marinhas, espécies de mar, com espécies de ria, e a ria é uma maternidade de certas espécies, dos choques, nomeadamente, dos cavalos marinhos, e então é uma praça que oferece toda essa diversidade entre mar e ria. Já lá vamos falar de bivalves mais em detalhe.
Tu és conhecido, como eu disse há pouco, por ser o homem que fornece peixe para muitos restaurantes Michelin. Em quantos é que estás a entregar agora peixe? Eu acho que em Portugal, eu diria a grande maioria dos restaurantes que existe com estrela Michelin em Portugal e outros que não têm a estrela e que também podem merecer, nós não nos regemos tanto pela estrela, mas pela missão que o chefe tem em relação à valorização da gastronomia e à valorização do peixe. E, efetivamente, há muitos chefes que ainda não têm estrela, mas que merecem ter e que trabalham ao mesmo nível. Mas eu diria que em Portugal sabemos que anda na ordem dos 30 e depois lá fora teremos mais indiretamente uns 50. 50 restaurantes Michelin fora de Portugal também fornecem? Sim, indiretamente, sim, através de empresas que nos compram para revender. Ok, todos os dias? Sim, semanalmente, sim. Fazemos vários envios para vários países. Qual é o restaurante mais longe para onde enviam peixe? Diria que atualmente talvez Toronto ou algum no Dubai. E estamos a falar de que espécies? Toronto são sobretudo esparídeos, ou seja, os peixes que realmente a costa portuguesa é rica em diversidade, não em quantidade, mas falamos de pargos, gorazes, imperadores. Portanto, os peixes de luxo. Os peixes de luxo, os peixes da nossa costa. Sim. E eles são pescados hoje? E quando é que eles chegam a Toronto? Amanhã. Ou seja, nós conseguimos colocar um peixe, é possível colocar um peixe nesses destinos em menos de 24 horas desde que o peixe sai da água. Mas eu calculo que o acondicionamento e o manuseio de um peixe que vai para Toronto para ser servido num Michelin amanhã tenha um acondicionamento especial, não? Sim, em primeiro lugar, eu costumo dizer que o primeiro carinho que lhe tem que ser dado e o primeiro cuidado está nas mãos do pescador. O pescador é o primeiro ser humano que interage com o peixe quando o peixe sai da água, portanto, e é o momento crítico da qualidade, ou seja, a forma como o peixe é tratado, acondicionado, colocado, conservado em temperatura a bordo do barco vai ser um momento crítico da qualidade. Mas essa é uma dos fatores que às vezes nos põem para trás comparativamente com outros países, não? Estou a pensar agora no Japão, mas eu tenho ideia, enfim, das vezes que eu fui à pesca, às vezes o peixe não é assim muito bem tratado. É como em todas as atividades, há agricultores cuidadosos e outros menos cuidadosos. No mundo da pesca não é diferente. Naturalmente há pescadores, para além de se verem como caçadores de peixe, têm a responsabilidade de tratar bem o peixe, percebem que o seu trabalho vai para além da captura, também vai pelo acondicionamento do peixe, porque de facto, efetivamente, há uns que são muito bons a pescar, a extrair o peixe da água, a retirar o peixe da água, mas depois preocupam-se muito pouco com a conservação desse peixe até à lota, que é o momento onde nós depois começa a nossa responsabilidade direta. Mas, portanto, tu compras na lota. Sim. Como é que tu consegues garantir que o peixe foi bem tratado? O peixe fala por si, eu costumo dizer olhos nos olhos, portanto nós conseguimos olhar para um peixe e através dos olhos, da viscosidade, do rigor mortis, do odor, do brilho, de tudo isso conseguimos traçar-lhe uma espécie de BI. Podemos cruzar com outras informações, como contactos privilegiados que temos com os pescadores, que temos informação da própria pesca, saber se aquele peixe foi pescado à meia-noite ou se foi pescado às 8 da manhã. Portanto, há aqui um cruzamento de informação que trabalhamos para ter com aquilo que é a nossa visão e a nossa experiência no contacto com o produto propriamente dito, com as nossas mãos, e passa por aí. Portanto, é essa a avaliação que nós fazemos. Portanto, as pessoas que estão na lota têm formação nesta área? Temos um treino, temos uma grelha de qualidade que nos permite depois internamente falarmos a mesma língua. Portanto, nós temos essencialmente 5 níveis de qualidade para um peixe, que vai desde o 3Gs, que é um peixe super especial em termos de qualidade, até um B, que é uma qualidade fraca, ou seja, nós nunca compramos uma qualidade B. Podemos selecionar uma qualidade B porque, efetivamente, muitas vezes quando compramos um lote de peixe, uma caixa de peixe, ou até mesmo um lote que é um conjunto de várias caixas, acontece lá no meio virem peixes de qualidade deficiente misturados. Então esse papel de triagem... E esse B, esse desgraçado, o que é que ele tem? Pode ter falta de escama, pode ter um mau odor, pode ter olhos furados, pode ter um rasgo na pele, pode ter um parasita. Uma caldeirada-zita? Não, normalmente os Bs são rejeitados, são subprodutos. Para nós, sim. Lixo, são subprodutos. Vai depender também do que é o B, mas repare-se, um peixe B pode ser até um parasitado, não é? Ou seja, um peixe que de alguma forma, ou na cavidade abdominal, ou na guerra, ou na pele, está parasitado. Ou um peixe que morreu debaixo d'água porque nós temos sempre a ideia que os peixes morrem. Não, os peixes
podem morrer em cima da água ou dentro da água, e se morrem debaixo da água, inicia o processo de putrefação. Então o peixe foi pescado, morto e deteriorado. E então esse peixe é um peixe B. E em alguns casos, alguns pescadores, não são todos naturalmente, misturam esses peixes com peixes bons. Obviamente que são exceções, mas pode acontecer, e quando acontece cabe-nos a nós fazer esse crivo de qualidade e não vender gado por lebre. Pronto, isso é o crivo mais óbvio, que é entre um peixe muito mau e um peixe muito bom. Mas depois já há clientes que temos que distinguir entre o muito bom e o excepcional. Esses são obviamente os mais difíceis, clientes que só aceitam excepcional. Quem são esses clientes? Podem ser chefes Michelin que de facto têm um compromisso muito alto com a perfeição. Podem não ter nada a ver com uma estrela Michelin, mas simplesmente grelharem peixe. Mas também há estrelas Michelin que grelham peixe, não é? Em Espanha, por exemplo, já em Portugal acho que ainda não. Mas há países onde simplesmente a grelhar peixe, e aí a qualidade do produto, os chefes chamam matéria-prima, o imaculado do peixe é crítico para de facto o sucesso da operação desses restaurantes, que estão a oferecer simplesmente o produto com calor e com sal e pouco mais, não é? E não dá para disfarçar. Não dá para disfarçar. Quais são esses restaurantes que tu gostas de comer peixe? Eu gosto, olha, o primeiro, agora falávamos em Espanha, um que eu acho que é uma referência ibérica, e nada contra os espanhóis, pelo contrário, acho que temos que nos ver numa perspectiva também ibérica e perceber o que é que se faz à nossa volta. Aquele que pensava agora naturalmente era o Elcano, que é um restaurante que é conhecido por ter uma das parrilhas mais bem conseguidas da Península Ibérica, e que faz e que, para além de grelhar muito bem o peixe, sabe contar a história do peixe. Em Portugal depois haverá outros. Foi muito imitado o Elcano, não é? Sobretudo por uma espécie de peixe que eles fazem lá. Queres falar um bocadinho sobre... Sim, o Elcano, aliás, a própria empresa chama-se El Rei da Rodabalho, e eles são conhecidos por terem o melhor pregado há quem diga que é do mundo. Celebrizaram-se por cozinhar o pregado na grelha. E servem e contam a história, e mais do que isso explicam às pessoas, explicam ao cliente como é que o cliente tem que comer o peixe, começando pela parte de baixo, parte branca, depois a parte de cima, pela preta, pela bochecha. Ou seja, há uma viagem pelo peixe que é diferente daquilo que muitas vezes nós estamos habituados, em que o peixe é servido como uma peça única, e ali o peixe é entendido como um conjunto de partes diferentes, com sabores diferentes, texturas diferentes. E comer um pregado, naquele caso, é em si uma experiência, porque é uma viagem pelo próprio corpo do peixe e pela história do peixe. Pela sua anatomia. Portanto, contam a história do habitat do animal, onde é que ele vive, no fundo do mar, se é um peixe calmo, se não é, a própria musculatura, a maturação que é necessária que ele tenha, se é uma fêmea ou um macho, portanto, a idade do peixe. Portanto, é toda uma história por trás que, para quem vai a esse sítio, acaba por ser um conhecimento. Depois, no Algarve, temos também restaurantes excelentes de praia, o chamado restaurante de praia, que já não é a barraca de praia, já são restaurantes onde se também grelha muito bem, com muita técnica, eu diria já com muito amor, em que realmente o peixe é feito já com um certo carinho, com orgulho em servir bem, em que o serviço não é visto de uma forma de quantidade, mas de qualidade. E aí estamos já a aproximar aquilo que melhor se faz em Espanha. Temos também um exemplo, será o Rei das Praias, na Praia dos Caneiros. Outro exemplo muito conhecido e muito mediático será o Gigi. Mas temos muitos casos desses. E tu tens um peixe favorito para a grelha, por exemplo? Para a grelha, eu atualmente estou muito tentado a comer ou pregado ou imperador. Se falar... Não andamos a apanhar muito pregado da aquacultura ultimamente? Bastante, e cada vez mais. Cada vez mais o peixe selvagem vai ser a exceção. E é bastante diferente do que o de mar? O de mar é sublime. O da aquacultura, se for só grelhado, poderá ser bom, no melhor dos casos. Nunca será. Achas muito que o Elcano usa de aquacultura? Não usa. É isso que faz é por isso que os clientes lá vão, é por isso que se faz uma viagem para o Elcano. Aliás, é por isso que ele tem uma estrela, porque justifica uma viagem para estar naquele espaço, naquele momento. Eu falei no imperador e no pregado, são naturalmente peixes chamados peixes de luxo, peixes finos, mas são efetivamente muito bons, e por razões diferentes. O imperador, porque é um peixe de grande profundidade, muito difícil de captura e de crescimento lento. Parecido com o gurás, não é? De alguma maneira. Exatamente. Mas são peixes que poder desfrutar à mesa de um animal de crescimento lento com 2 ou 3 quilos, com uma acumulação de gordura e tal ordem, é um privilégio. Então, e são os bichos que gostam muito de comer marisco também, não? Sim, tanto um como o outro, mas sim, tanto um como o outro tem. Tem um problema, é o preço, não é? Sim, cada vez mais caro, cada vez mais proibitivo. Aliás, o peixe nos últimos 2 anos tem atingido preços, eu diria, quase estratosféricos.
não é tudo. Curiosamente, no dia dava por mim a ver umas faturas da Lota de quando comecei a empresa, em 1999, e cheguei à conclusão que a lagosta, hoje em dia, está ao mesmo preço que estava há 25 anos atrás. No entanto, houve espécies como o salmonete que duplicaram ou quase triplicaram o preço. E o gurás. E o gurás, e o pregado, e o imperador. Ou seja, é engraçado como é que o crustáceo... Qual é o preço justo do gurás hoje em dia na praça? O gurás... Mas eu não falo do imperador que não se encontra, não é? Sim. O imperador, a captura é tão pouca que vai cada vez mais para os restaurantes japoneses omakase, ou para os restaurantes de exceção de grelha, como são os bascos, os do País Basco, ou claro, alguns também aqui em Portugal. O preço do gurás, se for um gurás da medida, a medida entenda-se 900 kg e 200, que é um peixe para 2, 3 pessoas, um peixe para um casal, ao dia de hoje andará na ordem dos, em praça, na ordem dos 40 euros por quilo. 40, 45. No Natal, fora de Portugal, que é onde ele é valorizado, nomeadamente no mercado espanhol, pode atingir os 80 a 90 euros o quilo. Portanto, ainda o dobro quase em Espanha. Naquele momento específico do Natal, que eles chamam Navidad, e que é considerado o peixe rei da festividade. Ou seja, para eles um Natal luxuoso ou um Natal feliz tem um gurás à mesa. Mas é engraçado que eu tenho ideia que há 30, 40 anos o gurás era um peixe que nós assávamos no forno e de alguma forma estragávamos com um bacon por cima. Sim. E demasiadas coisas por cima daquilo e abríamos fendas no peixe, certo. Acho que hoje em dia as pessoas já quando olham para o gurás já não é da mesma maneira, tipo, claro. É um bocadinho, eu quase não lhe vou tocar, não é? Claro, eu concordo. As coisas mudam, não é? Claro. Os peixes também têm modas, não é? Eu acho que cada vez estamos mais naturalistas em relação ao peixe, ou seja, gostamos de sentir o peixe e perceber a gordura que ele tem e o sabor que ele tem, que vai variar. A gordura é mesmo muito importante, não é? Eu confesso, durante muitos anos eu olhava para o olho e essas coisas e não dava muito valor aqui à gordura, ao cachaço, aqui à largura do cachaço. Mas hoje em dia eu acho que é tão ou mais importante do que se está mesmo com o olho. Sim, eu concordo com isso. Acho que essa é a abordagem, ou seja, a frescura só por si é apenas um dos elementos da qualidade do peixe. Um peixe com muita qualidade, naturalmente, é importante que seja fresco, mas também é importante que seja gordo, é importante que não tenha parasitas, é importante que não esteja contaminado, é importante que tenha morido sem stress. Portanto, é algo mais complexo do que a frescura. Obviamente que as pessoas, o consumidor normal, quando compra, tem o receio de ser enganado em relação à frescura, estar a comprar algo que não seja fresco. Mas o excesso de frescura não é necessariamente excesso de qualidade. Porque podemos estar a comprar uma dourada absolutamente fresca, aliás até viva, e ela estar muito magra. E aí não nos vai dar o prazer à mesa que nos dará um peixe com 2 dias, mas que está muito gordo. Muito bem. Ainda queria te perguntar se tens um prato de peixe favorito. Gostas da grelha? Isso. Sim. Eu acho que é difícil apontar para um prato de peixe favorito. Eu acho que cada prato tem o seu momento, o seu contexto, a sua época ideal. Sou fã, adoro comer peixe, como peixe, gosto de uma boa caldeirada, gosto naturalmente de peixe grelhado, gosto de um peixe ao forno, gosto de um peixe de ceviche se estivermos no verão, não é uma coisa provavelmente portuguesa, mas é algo que é fresco, portanto eu acho que convém, aquilo que nos sabe bem é aquilo que faz sentido naquele momento. Muito bem. E qual é que é para ti o melhor peixe que Portugal dá ao mundo? A melhor espécie, se tivesse. A melhor espécie, exatamente. É tão difícil porque nós temos. Eu ia dizer sardinha. Ou seja, se eu tiver que pensar num peixe que eu nunca vi próximo da nossa sardinha no pico de forma, mas claro, nós aqui testamos muito mais, portanto, mas se calhar no Chile tem ótima sardinha, não sei. Mas... Eu acho que passa por aí. Eu acho que de facto a sardinha é tão mais do que ser icónica, porque está muito associada a nós, como está o bacalhau. Mas o bacalhau não é capturado em águas portuguesas, a sardinha é. E eu acho que a sardinha como peixe representa o peixe português no sentido em que a sardinha sendo um planctívoro, ou seja, não é um peixe carnívoro, ela cresce e engorda com base na nossa luz solar, ou seja, é o nosso sol, o sol português, que Portugal é tão conhecido pela luz, não é? Lisboa, a cidade da luz, é precisamente a luminosidade que existe em Portugal
que fertiliza também, contribui para a fertilização das nossas águas em termos de microalgas, e são essas microalgas que engordam a sardinha. Então a sardinha como peixe acaba por ser a representação daquilo que é o nosso terroir e merroir, ou neste caso merroir, que é um sol fantástico, um Atlântico aqui a oxigenar, neste caso um Atlântico Oriental a oxigenar, e depois a trazer no fundo do mar aquela camada, aquele micro-organismo todo vegetal, que é o que vai dar o sabor à nossa sardinha. Ainda está boa a sardinha este ano? Ultimamente eu não tenho comido, mas normalmente até ela atinge o auge da gordura em setembro, outubro. Que é quando as pessoas já não querem para nada agora. Depois há um certo cansaço, a estação mudou, estamos em outono. Eu acho que a sardinha também tem um lado muito convivial. Eu costumo dizer que quando pergunto o que é que eu mais gosto, olha, se for para estar com amigos, gosto de organizar uma sardinhada. Tanto lá está a relação entre o peixe e o momento. E então acho que agora em outubro já ninguém pensa muito em sardinhada. Eu penso, e eu não importo nada. Mas eu sei que tu gostas das coisas. Se me derem sardinhas a chover, eu como à mesma. Só que o problema é que agora, nesta altura, já é difícil encontrar nas ementas a sardinha. Não, eu acho que não é porque ela não exista. Não é? Sim, acho continua que a ser pescada, sim. Continua a ser pescada. Simplesmente as pessoas dos restaurantes acham que as pessoas não querem comê-la. E se calhar não querem, só eu é que quero. Pronto. Sim, mas é um peixe de muita gordura e que eu acho que realmente combina mais com o verão. Pois há outras variantes. No Algarve havia a sardinha da Boa Morte, que era salgada e seca, e depois comia-se fora da época. Portanto, há ali outras variantes que já está em desuso. Talvez daqui a uns anos alguém volte a essa temática de poder prolongar o consumo da sardinha, que era giro, não é? Mesmo em termos turísticos. E eu, no aspecto turístico, acho que nós devíamos retificar algumas maneiras de proceder. Meu pai dizia sempre que havia uma prostituição turística, sobretudo no Algarve, em que nós damos aos visitantes aquilo que muitas vezes que eles querem. Vem um inglês e nós servimos bife de atum e bife de espadarte e bife de frango e no entanto temos lá as nossas sardinhas maravilhosas, que também as servimos, mas cá podíamos fazer mais, podíamos ir mais além. Sim, mas as sardinhas são... Os estrangeiros veem as nossas sardinhas como uma coisa, como um tesouro. Sim. Nós em restaurantes de Nova Iorque é, digamos, um símbolo de prestígio ter a sardinha portuguesa, e no menu aparece mesmo sardinha portuguesa, não é? Não, é que o sabor é fantástico, de facto é um peixe muito gordo, e digo isto com alguma ressalva. Eu, por exemplo, reajo mal ao excesso de gordura, ou seja, se comer um torre de atum, tem mesmo um imperador. No dia comi um imperador com 2 kg e tal, que é considerado já um tamanho XXL, e todos os peixes têm excesso de gordura no que toca à questão da digestibilidade, causam-nos problemas. A mim, eu, por exemplo, lido bem com comer 4, 5 sardinhas, lido mal se comer 10 ou 12. Portanto, eu sei com quem quero ir a um omakase comer touro de atum. Quero estar ao teu lado. Mas eu vou comer também, tenho que ter algum cuidado com a dose. Olha, e qual é o melhor peixe que as pessoas ainda não conhecem? O melhor peixe que em geral alguém pode não conhecer. Olha, há várias espécies que existem e que estão relativamente desconhecidas. Eu diria que o peixe-porco é uma delas, uns filetes de peixe-porco. Isso é danado para arranjar, não? Está mais localizado na costa algarvia e aqui entre Peniche tem, Nazaré por vezes tem, Matosinhos também ocorre. Sim, ele na verdade consegue-se encontrar de Matosinhos e também nos Açores também há. Não há a cultura de restauração em relação ao peixe. Por norma não é um peixe que a restauração consuma. Chato de trabalhar? É chato de trabalhar, tem uma pele muito grossa, no entanto pode-se grelhar com pele, não é? E aí o resultado ainda é melhor. É bom? Grelha-se com a pele para baixo, os sucos ficam todos retidos na pele, mistura-se com um bilhão pato em cima e está feito a refeição. Peixe-porco então será um deles. Eu acho que a abrótia como peixe magro também era interessante, uma abrótia muito fresca para quem gosta de refeições mais leves, de peixe com menos textura, menos firmeza. Acho que lá está, no Algarve fazia-se a abrótia arrepiada, em que era ela salgada durante 2 dias para lhe dar um bocadinho mais de consistência. Tem-se perdido essa tradição, não é? De arrepiar o peixe. Sim. Ainda se vai vendo aqui em Lisboa, em algumas cervejarias, não é? Com aquelas argas frigoríficas, com o peixe pendurado, mas cada vez menos, não é? O que é pena. Quer dizer, está-se a substituir esse arrepiar pela maturação. Cada vez mais vemos os dry agers. A maturação é coisa já de chefe, não é? Pois, na prática passa por deixar o peixe ir secando, ir desidratando. E o que é que tu achas sobre essa tendência? Eu acho que faz sentido, se não for com extremismos, tal como não gosto de comer uma carne maturada com 60 dias ou 90, acho que é demasiado. Acho que a maturação pode dar ali um sabor mais complexo, pode dar mais firmeza ao peixe. A minha última experiência nessa área foi um imperador que grelhei em casa com 14 dias.
E tu próprio é que maturaste? Eu não, neste caso ele tinha ficado em gelo, não foi uma maturação clássica de secagem, mas posso dizer que foi dos melhores imperadores que já comi. Ele tinha 14 dias. Lá está, a questão da conservação dos peixes não é linear, ou seja, não podemos comparar um peixe que viveu a 500 metros de profundidade e que está preparado, que tem uma pele e um determinado tipo de gordura, com um salmonete ou nem mesmo com uma sardinha. Portanto, o próprio tipo de gordura vai fazer com que seja mais viável ou não maturar um peixe durante mais ou menos tempo. E o resultado foi espetacular. Portanto, a questão do ultra fresco por vezes é contraproducente. Dirias que os teus peixes que vão para os restaurantes Michelin são todos maturados hoje em dia? Todos não. Eu acho que há peixes que... Mesmo que seja uma maturação de 1 hora. Bom, em sal, uma cura. Sim, uma cura, sim. Eu acho que no caso das cavalas, das sardas, desses peixes, dos escombrídeos, não é? Que é o caso dos pequenos atuns, dos acerrajões, dos bonitos, tudo o que são esses peixes de pele azul e com muita gordura faz sentido essa cura. Depois, peixe de grande porte, necessariamente também, um pregado de 10 kg, é um peixe tão musculado que aquele músculo precisa de algum tempo para acalmar. Um pregado de 10 kg? Sim. Caramba. Sim, eu comecei a ver isso há 20 e tal anos, que o meu pai foi o primeiro fornecedor do Vila Joia, e quando tinha, na altura eu comecei a ir lá, tinha precisamente 6 anos de idade, eu sou da idade da Joia, que é proprietária do restaurante e já há 20... Com 2 estrelas Michelin? Sim. Já há muito tempo. Sim, há mais tempo em Portugal, o restaurante tem 2 estrelas há mais tempo em Portugal, e já na altura eles tinham, quando entrava na câmara, via carne pendurada e pregados 10 quilos pendurados. O que uma criança era uma coisa estranha, ver peixes tão grandes pendurados e às vezes ir lá ao fim de 2, 3, 4 dias e continuar a ver o peixe pendurado na câmara juntamente com a carne, na altura, hoje em dia logicamente que não, mas ficava intrigado qual era a lógica de... Porque também qual é a lógica? A lógica obviamente era o relaxamento muscular do peixe. Aliás, porque o nome do peixe, no caso do pregado, que é turbo, que vem de turbo, é um peixe que é conhecido pelos movimentos bruscos, portanto tem movimentos rápidos, tanto em francês chama-se turbo, de turbo, e então isso, só o nome em si já diz que ele é um peixe super musculado. Portanto, se é um peixe de músculo muito branco, é uma espécie de corredor de curta duração. Portanto, é um peixe que está preparado para fazer corridas de 100 metros. Portanto, é musculatura pura e dura, contrariamente a um atum que é um maratonista, em que é um peixe de carne vermelha e que nada é capaz de nadar centenas de quilómetros por dia. Então tem uma musculatura aeróbica em que precisa de oxigênio e tem uma carne muito vascularizada com sangue, uma carne vermelha, daí o bife de atum que todos nós conhecemos ser um músculo de cor vermelha. Temos o pregado muito branco, com uma musculatura muito potente, portanto temos deixar relaxar esse músculo, inclusive o próximo... E também não tem a ver com a perda de umidade? Tem a ver com com a secagem, digamos, da própria pele e das próprias células, ou seja, essa perda de água faz com que o sabor intensifique. Exatamente. Olha, vamos falar agora um bocadinho de um tema polémico, que é sempre o da aquacultura. Tu distribuis para muitos sítios, distribuis também porta a porta para certo. O consumidor final, e tens peixe da aquacultura também. Tenho. Há muita gente que diz que em prova cega, enfim, muitas das esquisitices dos gourmets entre o peixe da aquacultura e o peixe selvagem se tornam difíceis de defender. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu há muitos anos atrás, no âmbito do Peixe em Lisboa, do festival, participei numa mesa de uma prova cega em que se comparava a dourada selvagem, neste caso em abril, ou seja, ela estava literalmente fora da época, estava magra, e comparava-se essa dourada magra com um peixe de esteiro do Algarve, que são aqueles canais em que o peixe é produzido em ambiente de ria, com o fundo de ria, com o fundo com lodo e com alguma percentagem pequena, eu diria entre 1 a 5% no máximo, mas vamos ser mais realistas, talvez de 1 a 2% de alimento natural, sejam minhocas, berbigões e algas. Portanto, havia dourada selvagem magra, o peixe de esteiro da ria e depois uma aquacultura mais intensiva, neste caso vinda de Espanha, em que o peixe era alimentado com uma farinha mais de origem mais animal, onde sentia mais o gosto a outro peixe que não o peixe que estávamos a comer. E nessa prova cega, o vencedor foi a dourada de esteiro do Algarve. Naturalmente estávamos a comparar um peixe selvagem fora da época com um peixe que tinha sido engordado. Prova cega? Prova cega. Portanto, e aí ganhou o peixe de esteiro do Algarve, a dourada de esteiro do Algarve. Porquê? Porque sentia-se gordura. São peixes com que peso normalmente? O mínimo 300 a 400 gramas. Naquele caso em concreto, todos os exemplares tinham cerca de 1 kg. Ou seja, eram 3 peixes de 1 kg
E aí, mas lá está, o peixe de mar não é necessariamente bom se não estiver no seu melhor momento. Ou seja, o peixe de mar pode atingir o patamar de sublime, coisa que eu acho que dificilmente um peixe de aquacultura poderá conseguir, dificilmente, mas mesmo que consiga, há sempre aquela questão de estarmos a comer algo que foi criado, foi induzido a crescer. Que não é único, não é? Não é único, não é natural, não é? Para alguém que é naturalista e que valoriza aquilo que a natureza dá, obviamente que selvagem continua a ser. Agora também a natureza pode dar, e se extrairmos da natureza fora da época, não estamos propriamente a extrair o melhor. Portanto, eu há uns anos, quando fui visitar o teu entreposto aqui no Marle, recordo. Eu lembro-me de ver uns robalos grandes. E lembro-me de perguntar de onde é que eles vinham, e tu disseste, isto é da aquacultura. Sim. Eu comprava isto como se fosse de mar. Aliás, eu estou convencido que eu estou farto de comprar estes robalos como sendo de mar nas praças. Estou a falar se calhar de robalos de 1,5 kg ou mais. Sim. Ou mais. Portanto, hoje em dia já é difícil, já não é aquela distinção do tamanho, não é? Não. A ideia de que se é de grande é mar, é pequeno é de viveiro, não. Até porque o peixe de mar, antes de ser grande, foi pequeno. Portanto, é perfeitamente possível comprar-se num mercado um robalo de mar de 500 gramas. Tem que saber. E bom. Se estiver na época, se a pesca se tiver sido bem pescado. Já agora é a época do robalo, dezembro, janeiro. Sim, o robalo a partir de agora já começa a aparecer mais, cada vez mais. O auge de capturas vai ocorrer entre janeiro e fevereiro, princípios de março. Mas eu diria que entre dezembro e fevereiro seria a altura para quem gosta de comer um bom robalo selvagem bem gordo, até mesmo com ova. Sendo que aqui a questão da ova já entramos no campo da sustentabilidade, devemos ou não comer com ova, mas não entrando nesse campo, porque eu diria que essa era a época indicada. Atualmente já existem robalos de aquacultura com cerca de 3,5 kg. E eles na praça vão ser vendidos com que etiqueta? Bom, não posso falar muito sobre isso, mas não sei, vai depender do critério. Às vezes vejo robalos de mar já grandes, não é? Que vem lá com a etiqueta de mar, e depois o preço é 18 euros e o quilo, ou 20 euros. Há efetivamente uma tendência para a maioria dos vendedores, exceções à parte, ainda passarem a mensagem ao cliente que se é muito grande é de mar. Não é assim, pode ser muito grande e isso é da aquacultura. Existem aquaculturas em offshore, ou seja, em mar aberto, em que o peixe é produzido em jaulas marinhas e em que a oxigenação é mais barata, porque o próprio mar é a fonte de oxigênio, ou seja, não precisamos ter bombas para oxigenar a água. A farinha também, o crescimento é muito intenso, o número de ocupação de peixes por metro quadrado também é muito intenso, ou seja, é algo que é altamente rentável no sentido de fazer crescer rapidamente. Portanto, o preço é mais barato. E consegue-se produzir um peixe selvagem desses e vender no mercado entre os 20 e 25 euros desse tamanho. E chama-se selvagem? Ele não se chama selvagem, pode-se chamar de mar, porque ele foi, ou seja, é um robalo de mar, curiosamente. Ok, estou a perceber. Mas o método de produção não é pesca extrativa, é pesca. Portanto, não é ilegal dizer que é de mar. Ele foi de mar, sim. Não é correto dizer que é selvagem. Não, exatamente. Ou seja, é um peixe produzido em ambiente marinho, mas foi produzido por aquacultura, com alimentação artificial. E tu dirias que é a grande maioria desses robalos grandes que se vê aí? São esses de jaula? Sim, nos mercados, naquilo que são os tamanhos 1,5 kg, 2, 2,5 kg, 200 kg, sim. Na maior parte dos mercados, sim. E como é que eu distingo? Como é que se distingue? Há uma forma pela fisionomia de perceber? A fisionomia, pigmentação da pele, tanto a coloração, por norma são robalos com um azul mais intenso, porque como estão em mar aberto, normalmente estão já em profundidades 20, 30, 40 metros, não é propriamente um robalo que anda junto à costa em zona arenosa, que é muito clarinho, ou também não é propriamente um robalo que anda numa zona rochosa, como poderá ser as Berlengas ou a Costa Vicentina, e que está ali no meio dos calhaus das pedras, então fica muito escuro para se camuflar nas pedras. Portanto, o selvagem oscila entre o escuro da zona rochosa ou o clarinho da praia. Ali é um meio termo. Não é fácil, não é fácil. Depois a própria fisionomia, se o peixe é mais atlético, se é mais elegante, mais comprido. Eu tenho ideia de tu me mostrares um e outro, e posso estar errado, já foi há uns anos, mas tenho esta memória de tu me explicares que o selvagem normalmente é mais esguio na parte da cabeça e depois alonga, mas que estes de alimentação artificial, digamos assim, muitas vezes são mesmo muito gordos. São demasiado gordos e isso pode-se comprovar internamente, ou seja, eu acho que talvez uma dica que eu posso dar será quando se encher o peixe, para pedirem para ver o interior do peixe, porque se efetivamente se a barriga estiver carregada de banha, que é o que acontece, que o peixe acumula tanta banha que é algo que é
também acontece na natureza, mas não acontece todos os meses, não é? O robalo pode até atingir um pico de gordura, mas ali ultrapassa todos os limites, todos os valores normais, e se de facto, com a evisceração do peixe, se visualizar o conteúdo estomacal, as vísceras, vão perceber que existe ali meio quilo de banha dentro de um robalo que não é normal. Isto é um bocadinho, ontem passava na televisão um programa dos patos. Tem até assim uma tonalidade de branca, esbranquiçada, não é? Às vezes... Ontem passou, e penso que foi aqui uma reportagem sobre o pato, em que fazem-se crescer patos em 30 e poucos dias, 40 dias, e que os animais crescem tanto que até não têm sustentabilidade nos membros para se aguentarem tal é o peso que têm. No caso dos robalos, eles não têm pernas, portanto não precisam ter essa sustentabilidade, mas de facto estão demasiado gordos. Quais são os peixes que funcionam melhor em regime de produção da aquacultura? O robalo funciona melhor em termos de produtividade, ou seja... E de sabor também. Pronto, produtividade, atualmente cada vez mais o leque de espécies tem vindo a ser alargado. Existe o robalo, a dourada, que são os mais clássicos, depois começou-se com o pregado, linguado, hoje em dia... Linguado também? Linguado, bastante. Caramba. Há uma empresa espanhola... E as corvinas? As corvinas também, vindas da Grécia. A Grécia também começou a produzir pargo, e vários tipos de pargo, que é muito feio. Atualmente é de todas as espécies que eu conheço da aquacultura, aquela que o aspecto visual do peixe é o mais feio. Ou seja, se comparares um pargo legítimo, um pargo da espécie pargo legítimo português, com aquela espécie mesmo feia, até a cor é diferente, não é um rosa, é um roxo, é muito disforme. Mas pronto, a indústria da aquacultura muitas vezes desenvolve também ali mecanismos de filtragem para as grandes superfícies, nomeadamente da norte da Europa, que preferem sempre comprar o peixe processado, filtrado. Eu próprio já assisti quando estive na Grécia, então aquilo entra numa espécie de máquina de lavar onde o peixe é escamado, cortado e tanto o peixe sai ali em filete. Então esse aspecto feio para nós portugueses que sabemos o que é um pargo legítimo não chega ao consumidor, porque o que o consumidor vai ver é um filete de peixe e não vai ver a espécie em si. Atualmente está a entrar muito no mercado o lírio, começou por vir da Austrália, o Lalândia, isto par e passo com da Holanda, julgo eu também. Depois da Holanda, Dinamarca, houve um projeto dos Açores que não vingou, ou teve parado durante muito tempo, agora penso que estão a reativar, e é o peixe que está realmente a ser servido na restauração japonesa. É o lírio da aquacultura. O lírio da aquacultura, sim. Gordo às vezes, não é? Aquelas barrigas. Sim. Sim, tudo o que é aquacultura pode ser gordo. Aliás, eu acho que hoje em dia o próximo passo da aquacultura já vai ser controlar a gordura, ou seja, engordar sim, mas não cair no erro de sobre-engordar, porque isso é que vai estragar o... Depois temos o caso do atum, que também já se pode engordar atum, não é? Não é aquacultura, não é ciclo completo. Atualmente o atum que é mais apreciado pelos chefes e pelos foodies e gastrónomos é um atum que é engordado ali no sul de Espanha. No norte de Espanha. Quer dizer, também se pode engordar no sul, inclusive no sul de Portugal, mas esses são atuns de almadrava e têm engordas pequenas, engordas de 30 a 90 dias. No norte de Espanha vem engordas de 6 meses, 8 meses. Portanto, também um atum que se derrete na boca, muito bem trabalhado na perspectiva de morte e de matança, ou seja, já com muito tecnicismo, mas também com algum excesso de gordura. Tanto que depois quem está habituado chega a um momento em que diz, olha, isto durante muito tempo eu achei que isto era ótimo, mas agora acho que já é demais. Concordo. Que percentagem de peixe que eu encontro aqui numa praça de Lisboa é que é verdadeiramente pescada em águas portuguesas? Eu acho que as pessoas têm uma ideia errada, mas tu vais-me dizer que acham que veio tudo do mar ali do lado, não é? Veio tudo aqui da Costa da Caparica. Eu, em termos gerais, obviamente haverá exceções, mas eu arriscaria a dizer que no máximo 20 a 30%. São de águas portuguesas. Sim. Tudo depende também se estamos a falar de uma banca mista ou de uma banca que dê mais privilégio aos peixes. Naturalmente, quem comercializar mais peixes, os plágicos, as cavalas, os carapaus, as sardinhas, aí é predominantemente português. Pode atingir 80%, 90%, até eventualmente 100%. Por vezes vem muito carapau de Espanha, alguma cavalo de Espanha, mas aí é maioritariamente português. Se falarmos de uma banca de mistura, uma banca mista que tem desde peixes de profundidade, peixes plágicos, atuns, etc., e naturalmente a aquacultura. E garopas. E garopas da África, não é? Muitas. A garopa é um fenómeno, não é? Parece quase o peixe mais consensual da restauração portuguesa. E, no entanto, há as garopas dos Açores, que parecem mais pequenas, que não são aquela garopa com o formato que as pessoas muitas vezes identificam como garopa. Não há uma garopa pescada em Portugal, não é? Há o que disseste, que é precisamente a garopa dos Açores, que é uma ganopa, nós até lhe chamamos ganopa, que é um peixe que não vai além de 1,5 kg, que é muito bom para grelhar,
mas não será o peixe de popa, não é uma garopa de 10 quilos que dá para fazer um arroz ou para fazer uma posta de grelha. Portanto, é uma garopa pequena que tem de ser servida numa ótica de peixe grelhado escalado, que é fantástica. Mas a garopa que todos nós portugueses temos relação, e sobretudo aqui em Lisboa, é efetivamente o peixe mais valorizado aqui em termos de peixe de grande porte. É o peixe mais vendido dentro dessa categoria? Sim, a garopa em termos de quantidade ultrapassa o cherne e ultrapassa a corvina. Bem, ultrapassar a corvina. A corvina temos ainda aqui nas nossas águas, não? Temos muita corvina. Pela primeira vez em muitos anos começou a haver um defeso para a pesca da corvina, que foi ali entre junho e julho. Ou seja, até então as corvinas subiam o rio completamente ovadas e vinham para desovar, e nós sempre a pescar. E felizmente a partir de 2025 estabeleceu-se um período de defeso para a pesca da corvina grande, porque a corvina utiliza os rios para desovar, portanto, e precisamente o Tejo é um dos sítios de eleição para ela desovar. Portanto, ela vai desovar até Vila Franca de Xira e depois volta para baixo para o seu ciclo. Mas continuamos sim a ter bastante corvina, de grandes dimensões. E boas. Infelizmente, às vezes já não é o preço que era, não é? Bem, já não é o preço que era. Sim, sim. Olha, mas então, estávamos ainda, desculpa, a falar da garopa. Sim. De onde é que ela vem? A garopa é sobretudo do norte da África. O país de eleição é Mauritânia. Depois tens garopas a vir de Marrocos e garopas a vir do Senegal. E agora também da Costa do Marfim, tanto aquela costa ali. São boas? São boas, são boas. E a garopa, tal como o imperador, há peixes que têm a característica de ter uma pele que lhes protege a alteração do próprio músculo. Portanto, a pele é tão grossa e tem uma determinada característica que quase que impermeabiliza a deterioração da carne. Portanto, são peixes que efetivamente aguentam muitos dias com um bom nível de qualidade. Pois, mas acontece o mesmo também com os teus peixes. Segundo me disseram, uma garopa pode ser pescada ontem na Mauritânia e ao fim do dia amanhã estar aqui no aeroporto de Lisboa, ou é mais difícil? Pode vir por avião, por norma, por razões económicas, vem por caminhão, que o transporte é... Por caminhão? Sim, vem por caminhão. Por Marrocos? 80% vem por caminhão, 80% a 90% vem por caminhão. Por avião, eu pessoalmente gostava que viesse mais vezes, no sentido em que gostamos de levar essa frescura aos nossos clientes, mas por norma vem por caminhão. Olha, eu queria que, há um bocado falavas em escalar a garopinha dos Açores, e isso é um tema polémico. Qual é a tua? Já vi que não és contra. Eu também não sou contra. Pelo contrário. E tens a prova com os próprios assadores bascos, né, que estão aí estão no pódio dos melhores assadores, pelo menos ibéricos, para não dizer da Europa. Assa o peixe aberto, não é? Portanto, eu acho que aí o segredo é o fogo, a qualidade do fogo, o momento da grelha, o timing e o tempo de grelha. E eles sabem perfeitamente, com um calor controlado e se retirarem no momento certo, mesmo com o peixe escalado, podemos comer um peixe super suculento. Ou seja, o peixe não tem que estar fechado para estar suculentíssimo, não. E o que é que tu achas do desaparecimento do carvão dos restaurantes portugueses? Eu pessoalmente prefiro com carvão. Acho que tem aquela magia faz-nos viajar um bocadinho no tempo e prefiro com carvão. Agora, depois já há questões de segurança, questões de grelhar a carvão no meio de Lisboa. Ainda agora vindo um restaurante novo, brand new, que vai abrir, e estava-me a dizer que vai trabalhar com Graciola porque uma série de outras questões. Pois, eu sei, eu conheço essas questões, mas não é a mesma coisa. Eu tenho pena, sinceramente. E curiosamente os novos restaurantes modernos que teriam mais condições para ter carvão dentro da cozinha são os primeiros a desistir do carvão. Onde eu encontro carvão ainda é naquelas tascas às vezes muito antigas, claro. Que ainda se dão ao trabalho eu pessoalmente gosto, e acho que confere um aroma, um toque de rusticidade e de fumo ao peixe, que depois poderá ser controlado, não é? Aliás, temos a prova disso, é que um dos mais mediáticos da grelha do mundo e que está também no top mundial, que é o Etchebarri, celebrizou-se precisamente a grelhar com vários tipos de carvão e de lenha, neste caso lenha, não é? Portanto, prova que é possível. Eu acho que ele usa fuma mais, mas pronto, isso é uma opinião pessoal minha. Tu trabalhas também com marisco? Sim. E nós temos muito bom marisco, não é? Excepcional, sem dúvida. Temos bons crustáceos, que são as lagostas, os lavagantes, os camarões vermelhos, os carabineiros. Há alguma zona especial da costa eu diria portuguesa? Que a zona de eleição para os crustáceos será naturalmente o Algarve, como zona número 1. Não é por ser algarvio, não, porque há uma coisa que distingue o Algarve. Repara, tu podes ter lagosta em Sagres, em Sesimbra ou em Peniche, e até no norte. Aquilo que não tens nessas
latitudes é a gamba e o camarão vermelho e o carabineiro. Ou seja, tens aqueles pequenos crustáceos, que são os camarões, que preferem a costa algarvia do que propriamente a costa oeste. Portanto, daí que eu digo que o Algarve acaba por ser a região, o Algarve, Costa Vicentina, né? Porque o Algarve tem ali aquele cantinho de Sagres, que também depois sobe ali pelo Alentejo, também ainda tem algum desse tipo, também tem desses crustáceos, e muitas vezes até os têm em tamanho maior, porque quanto mais intensiva é a pesca, mais difícil vai sendo encontrar-se espécimes grandes. Por isso é que os espanhóis vêm às nossas lotas comprar a gamba grande, porque eles já pescaram tanto nas costas deles que já não conseguem encontrar gamba grande. Então têm que vir à lota portuguesa comprar gamba de tamanho grande, porque ela ainda existe na nossa costa. Mas também há nisto, na história do marisco, algumas ideias feitas. Por exemplo, estas sapateiras que nós comemos aqui nas cervejarias são importadas. De onde é que elas vêm? Vêm da FAO 7, que é toda a zona ali à volta do Reino Unido, a costa da Bretanha, que são costas, águas muito frias, o chão muito plano, ludoso, e elas gostam precisamente disso. Tanto a Santola talvez mais rocha também, mas a sapateira gosta muito dessa costa, porque é ali que encontra o habitat perfeito. Mas sabes que nós gostamos tanto de peixe em Portugal, e no dia dei comigo a pensar nisso, gostamos tanto de peixe que a nossa vai para além do bacalhau. A nossa procura de espécies de outras latitudes, e talvez por termos sido navegantes e termos atravessado a África, repara esta paixão pela garopa. Eu acho que vem da África. Nós do século XV e XVI andávamos a navegar nas costas africanas, portanto esta paixão da garopa não pode ter começado há 30 anos atrás. Nós já contactamos. Mas não é comum a outros países? Temos uma pancada pela garopa, é isso? Temos uma pancada pela garopa, temos uma pancada pelo bacalhau, e no outro dia temos uma pancada para a pescada do Chile. No outro dia comi uns filetes de pescada panados maravilhosos, que foram feitos com a pescada do Chile, congelada a bordo, que era maravilhosa. E nós gostamos tanto de pescada que às vezes não temos pescada suficiente no tamanho ideal, e então temos que importar, porque aquilo que consumimos daquele tamanho específico não temos muitas vezes produção suficiente para... Gostamos tanto de camarão, comemos camarão de Moçambique, até porque o nosso está caro, ou seja, o nosso camarão vermelho que joga na Liga dos Campeões, não é? Que é o chamado o camarão de Palamós, que tornou-se mundialmente conhecido como camarão de Palamós, graças ao trabalho do chefe Kiko da Costa e da comunidade valenciana. E hoje em dia, se falares na espécie camarão vermelho a um alemão, ele diz lá a gamba de Palamós, mas é o mesmo animal que temos aqui na costa do Algarve. E a qualidade? A qualidade, neste caso em concreto, a qualidade que sai do mar é igual, a qualidade que chega à lota é diferente. Porquê? Porque as nossas lotas estão organizadas, neste caso a lota específica do marisco, para vender dia sim, dia não. Ou seja, neste caso no mercado em Espanha, a venda é diária, o barco pode apanhar um camarão vermelho às 5 da tarde e vende em lota às 6 da tarde, 1 hora depois, e então esse camarão chega vivo a Barcelona. E no caso das lotas portuguesas, se o barco apanhar um camarão um sábado, vai vender à segunda-feira. O que no caso do marisco é um grande delay de tempo. Por que é que isso acontece? Tem a ver com logística, ou seja, a lota está organizada um bocadinho para servir ali um interesse no mercado espanhol, porque 95% dos compradores vêm de Espanha, e como não lhes é conveniente vir numa base diária, porque eles vêm dos sítios mais distantes da península, desde Madrid, Sevilha, para comprar na nossa lota, não era rentável fazer-se a lota numa base diária. Então faz segundas, quartas e sextas. O que é que acontece? O barco chegou à segunda à noite para vender quarta de madrugada. Portanto, essas 24, 36, e se falarmos de um barco que está a pescar aqui em frente a Sesimbra ou em frente a Sines, esse barco então vai tentar fazer 2 marés, 3 marés para rentabilizar toda essa saída, esse percurso que ele vai estar a navegar. Vai tentar juntar 2, 3 dias de pesca. Portanto, o camarão que vamos ter em lota, por isso é que eu costumo dizer, aquilo que mais difícil temos para comprar enquanto compradores de lota é precisamente o camarão. Temos de ser capazes de distinguir a 6, 8 metros de distância a diferença entre um camarão com um dia e com 2 dias ou com 3 dias. O que é extremamente difícil. É muito difícil. Não, é muito mais difícil do que o peixe. Já percebi que os bivalves é da Ria Formosa, não é? Não necessariamente. A Ria Formosa é a rainha da Amanjoa. E tem muita ostra, mas no caso dos bivalves tens também o estuário de Sado, que é um habitat belíssimo também. Tens a Ria de Aveiro. Naturalmente, se me perguntares um local de eleição, eu elegeria Ria Formosa número 1 e estuário de Sado número 2. Para ostras? Para tudo, ou seja, ameixa ou ostra, existem espécies que se dão mais em ambiente interno de ria, ou seja, a água mais parada de ria, que será a ostra e a ameixa. Depois tem espécies que já estão no lado litoral, que será a conquilha, a ameijoa branca,
Essencialmente essas. Mas ainda não trabalhamos os bivalves como trabalham os nossos vizinhos galegos, não é? Sim, sem dúvida. Nós trabalhamos bem, naturalmente. Temos também pratos. Uma ameija à bolhão pato é uma ameija ao bolhão pato. É um prato que vive em qualquer parte do mundo. Sim. No entanto, eles vão para além disso. Eles têm uma navalha na plancha, têm uma ameixa, têm ameijas muito grandes que abrem e servem cruas para se sentir a maresia. Tem uma produção gigante de mexilhão que é fantástico. Eu costumo sempre dizer que prefiro vender o que é português, mas há coisas que é incontornável. Um mexilhão galego é um mexilhão galego. O habitat ideal para aquele bivalve são as rias galegas, porque tem ali uma afloração de nutrientes riquíssima e que dá ao mexilhão aquilo que ele procura. Não é? Então todas aquelas bateias, que são aquelas jangadas que se vê à volta de Vigo, que se produzem milhares. Atualmente a Espanha são o segundo maior produtor mundial de mexilhão, a seguir à Nova Zelândia. Tem ali um habitat e é próximo. Eu acho que nós devemos ver aquilo como, de facto, é o habitat perfeito, tal como a Ria Formosa é o habitat perfeito para a ameixa boa ter aquele sabor que tem. Falávamos há uns dias das ostras. Sim. Temos muita produção de ostra, sim, não só no Algarve, não só na Ria Formosa, em Alvor também, Aveiro, mas os franceses continuam a fazer melhor ostra. É isso? Porquê? Olha, porque eles gostam de ostra. Eu acho que os franceses gostam mais de ostra do que os portugueses, e então os produtores franceses tornaram-se mais aprimorados na produção da ostra. Isso vem desde as maternidades, não? Eles para já têm as maternidades, que é onde realmente fazem a reprodução da ostra, que vai gerar a pequena semente que depois é trazida para Portugal. Muitos dos nossos produtores, a maioria eu diria, compram sementes de ostra francesa, que é colocada nas nossas rias para depois crescer e para depois ser vendida para a França. Outra vez. A semente vem lá e volta para lá. Vendem como selo francês. Curiosamente é possível, e legalmente é possível que eles depois vendam a ostra como sendo francesa. É uma questão legal, não é só porque não há aí nenhuma jogada. Obviamente há uma movimentação comercial, mas é legal. Tal como, porquê? Porque ao fim de 2 meses de estabulação de um animal, tal como o atum, que é considerado aquacultura, e então a aquacultura já foi feita lá. E neste caso, na ostra em concreto, há duas ações críticas para a produção da qualidade da ostra. Uma é o chamado trabalhar da ostra, que é abanar a ostra ao longo do crescimento para ir partindo a calcificação da ostra, e a ostra ir ganhando um corpo mais compacto e firme e uma concha mais espessa, que não se vai partir quando nós pomos a faca para abrir. E a segunda fase é assim que a ostra que a estrutura da ostra, ou seja, a concha, atinge um determinado tamanho comercial, então começarmos a engordar a ostra, ou seja, engordar o miolo da ostra. E aí que os franceses são muito bons, eles têm técnicas para engordar a ostra. Ou seja, isto tem muito que se lhe diga, isto é quase como tratar de uma horta, não é? Sim. Produzir ostras não é deixar... Sim. Não, eu acho que até durante muito tempo nós vimos a ostra como cascas, no sentido em que não conseguimos distinguir entre uma ostra bem trabalhada, bonita, com uma concha gordinha, de uma ostra disforme, mais feia, menos selecionada. Hoje em dia, felizmente, temos em Portugal uma série de produtores de um nível muito, muito bom, que já copiam aquilo que melhor se faz em França, que já portanto, começaram por copiar, e hoje em dia e também tentam já abrir mercado dentro de portas. Ou seja, isto porquê? Porque o mundo da produção da ostra durante muito tempo vivia para fornecer um mercado francês. Tu vendes ostras? Vendo ostras essencialmente de 3 produtores da Ria Formosa, aliás, um da Ria de Alvor, que é o Rui Ferreira, e 2 da Ria Formosa, um projeto muito lindíssimo da Colatra, que se chama Da Colatra com Amor, da Oyster for You, da Sílvia Padinha, e outro da Tavira. Ou seja, dentro da Ria temos umas da Colatra e outra, porque até o próprio Merroá na Ria também altera a zona. É o produto que tu vendes que tens mais receio de vender? Não. Obviamente estou a dizer isto por causa dos riscos que existem, e hoje em dia podes ser um bom produtor e teres um azar de ter uma ostra entre aspas estragada, e que vai criar um problema, pode ser mesmo um problema. Claro, é uma grande questão, e de facto há chefes Michelin que se recusam a trabalhar com ostras precisamente para não correr o risco. Não há naturalmente um risco associado. Eu devo dizer que já fui vítima de uma ostra num restaurante de Michelin, não vou dizer qual. Certo. Mas foi num... Olha, eu posso dizer... Foi a única vez que eu fui, foi num restaurante de Michelin. Eu posso dizer que excelente. Já... E aliás a refeição foi incrível. E tens a certeza absoluta que era da ostra? Dada a violência, eu acho que sim.
do que se seguiu. Acho que não consigo. Há quem diga que também pode ser do wine pairing, ou seja, efetivamente a ostra, quando combinada com uma determinada carga alcoólica, pode causar ali uma disfunção. Agora que diz isso, houve de facto um wine pairing pesado. Mas, pois, não sei. Sim, eu nunca tinha ouvido isso. Sim, muitas vezes é todo o pacote, não é? Tanto a complexidade da refeição, não é? Que são dos vários pratos, das fermentações, das maturações, do vinho complexo, do vinho com mais levedura, com menos levedura. Tanto, eu acho que a complexidade não ajuda, e depois, como em tudo na vida, só a dose faz o veneno, não é? Uma está ok, duas, bem sei que provavelmente não vai dar, nem provavelmente comeste uma ostra e não 3 ou 4, não é? Mas havia vários pratos. Mas pronto, só a dose é que faz o veneno. Eu próprio já comi diretamente do viveiro. Ou seja, se eu comer uma estragada, posso ficar mal disposto, mas depende também do que é o estragado. Se é uma contaminação microbiológica ou se é uma contaminação viral, vírica, não é? Se a ostra tem um vírus, tal como uma ameixa pode ter um vírus, ou um mexilhão também pode, não é? Portanto, os bivalves são filtradores e são suscetíveis de serem contaminados tanto com micro-organismos, podem ser fecais, ou seja, podemos estar apenas a falar de estarem numa água suja, contaminada, ou podemos estar a falar de algo mais de um vírus, ou eventualmente, noutros casos, até metais pesados. Mas vamos para os metais pesados, até o célebre carabineiro da vida, não é? Que hoje em dia é muito conhecido e toda a gente gosta de comer aqueles muito grandes, não é? Aqueles 200 gramas, pois são precisamente esses 200 gramas que podem estar mais contaminados, porque são os maiores e andaram toda a vida deles a limpar o fundo do oceano. É daí que vem o sabor afénico dos carabineiros. Às vezes, eu já apanhei, que é uma tremenda desilusão quando uma pessoa vai comer um carabineiro e depois tem aquele sabor afénico um bocado metálico, não é? Sim, o metal é metal pesado, ou seja, o carabineiro vive a uma profundidade tal e vive no substrato, no fundo marinho, e qualquer camarão é um limpa-fundos. É preciso termos a noção que a gamba do Algarve, o camarão vermelho, os camarões em geral, comem micropartículas. Portanto, convém que o fundo seja bom. Pois, mas isto nós não conseguimos garantir. Agora, aquilo que nós gostamos, aquela cor, não é? O prazer que nos dá ver a cor do carabineiro, o miolo, a própria carne tem aquele vermelho todo, vem precisamente desse alimento. Só que juntamente com o alimento há um depósito de metais pesados no fundo do mar. Cádmio, chumbo, outras coisas, não é? Portanto, tudo tem um risco, até o próprio atum tem um grande risco, não é? Olha, posso dizer que já exportamos, ainda hoje contava esta história, nós já exportamos carabineiros para o Dubai que até na altura foram rejeitados por excesso de metais pesados, sendo que o nível máximo admitido no Dubai é 50%, na altura era 50% do nível máximo admitido em Portugal. Ou seja, em Portugal aceitava-se, vamos supor, a 1 miligrama e no Dubai era meia miligrama de presença de cádio e de chumbo. Portanto, em tudo há um risco. Voltando à ostra, o que eu acho é que há uma paranoia em que a ostra tem que ser comida super fresca. Eu discordo disso. Aliás, hoje em dia eu posso dizer que se nós entregarmos... Não tem muito a ver com isto, não é? Não, a ostra aguenta 15 dias. Eu já fiz também essa experiência em casa, ou seja, tive um cabaz de madeira de ostras numa zona dos vegetais, conservada a temperatura entre 5 e 8 graus, uma temperatura amena, fresquinha, e fui comendo ostras dia após dia. Posso dizer que o dia em que tive melhor experiência foi entre o 5º e o 7º dia. Ou seja, foi quando eu achei que aquela ostra não tinha aquela potência de iodo e de sal do mar, mas tinha, sim, conseguia sentir mais a doçura do corpo da ostra. E porquê? Porque ela de facto vai perdendo alguma água e vais encontrando ali um balanço entre aquilo que é o sabor do miolo da ostra ou o sabor daquela água toda que está à volta. No fundo, quando ela está doente, já vem doente. Sim, pode acontecer ela ter morrido por alguma situação esporádica ou muito especial. Mas e lá está, o conselho que eu posso dar quando se abre ostras em casa é tão simples quando utilizar um dos nossos sentidos, que é o olfato. Portanto, a ostra é aberta, cheira-se, se ela estiver viva ou muito fresca tem um aroma agradável, um aroma de maresia. Se ela estiver estragada, naturalmente tem um odor de putrefação. Portanto, é o melhor teste que se pode fazer em termos de estar vivo ou estar morto. Outra coisa é se ela está contaminada quimicamente. Isso aí não se consegue, não é? Aí tínhamos que andar a fazer análise, mas a gente ou faz a análise ou como a ostra, não é? Exatamente. Olha, Pedro, para terminar, que peixe aconselhas agora às pessoas a comer que estão na época? Porque os peixes também têm uma época, não é? Sim, sim. Contrário do que muita gente pensa. O que é que está mesmo bom este ano? Olha, agora em outubro eu sugeria a dourada de mar, que está agora a atingir o auge da gordura e temos aproximadamente 2 meses para desfrutar disso. Porque depois ali há uma semana em dezembro que ela passa de super gorda, desova e num espaço de 10, 15 dias passa de gordíssima para navalha. Navalha é o termo que nós damos quando o corpo do peixe é mais magro do que a cabeça, ou seja, só tem pelo, esqueleto e muito pouco músculo. Portanto, neste momento, dourada de mar,
Naturalmente os tunídeos, também uma altura para os tunídeos pequenos, para o serrajão, para o gaiado dos Açores, ou seja, aquele atum que normalmente compramos em casa da latinha amarela, da Cerbal marca da latinha amarela, atualmente é a época em que ele está a ser capturado em fresco. Agora, ele não chega, é difícil que chegue aos mercados, mas se as pessoas naturalmente começarem a procurar, é possível. Nós no serviço de peixe à porta podemos conseguir, mas é o serrajão, tunídeos estão em época, ou seja, porquê? Porque são animais que seguem as correntes de água quente e é precisamente ali no final do verão, princípios do outono, que temos a água mais quente. Portanto, eles estão agora a passar a circular aqui na costa. Okay. Portanto, e depois naturalmente há sempre os peixes de grande profundidade que estão sempre gordos, ou seja, um cherno é garantia absoluta que tem gordura, um imperador também. E mariscos e bivalves? Ostras mais lá para o inverno? Sim, a ostra está bem agora. É uma boa altura daqui para a frente que sapateiras. Ou seja, a sapateira, a melhor altura, outubro, novembro, dezembro. Mesmo as da Bretanha. Que são sempre as da Bretanha. A sapateira que nós temos na nossa costa é residual, temos muito pouca. Temos sim santola. Temos a nossa santola que é recomendável ali entre dezembro e março. Ou seja, é a altura em que as santolas estão melhores. Depois os molúsculos. Temos agora a época da lula. A lula... Alvada? Sim, vai ser mais no final, sim, lá para novembro, sim. Mais uma vez, Algarve, temos o privilégio de ter lula da toneira, que é uma lula apanhada com a linha. Eu próprio faço essa pesca desportiva, adoro. Ou seja, é apanhada com uma luz na água, a luz atrai as lulas e depois com um palhaço, que é um peixinho que simula um peixe verdadeiro, as lulas são atraídas e pescam-se uma a uma. Também há muita lula noutras latitudes em Portugal, na Figueira da Foz, será talvez a região rainha da pesca à lula, mas é uma lula de arrasto. Se falarmos de linhas pequenas... Berbigão, adoro berbigão. Por acaso lembrei porque comprei bom berbigão na Figueira da Foz. Sim, Ria de Aveiro, aí vamos... Ria de Aveiro será talvez o recomendável para berbigão. Ameijoa e ostra são a aquacultura, portanto a priori têm disponibilidade regular. Hoje em dia as ostras já são triploides, ou seja, já não se reproduzem. Ou seja, a ostra que comemos é uma ostra manipulada geneticamente que não corre o risco de estar numa fase... completamente espermática, digamos assim, com o tal líquido chamado ostra leitosa. Sim. Hoje em dia aquilo já está preparado para não existir. Não existe, não temos esse problema. Mas tem uma época também em que ela, pelo menos, é mais segura de consumir? Que eu conheço... Ou por causa das temperaturas da água ou não? Tenho ideia de ter lido isto. Sim, as altas temperaturas da água no verão, em geral, fazem com que promovem o desenvolvimento de determinadas microplâncton que depois, quando é filtrado pelos bivalves, funciona como uma biotoxina, ou seja, ele acaba por ser biotóxico. Portanto, em geral, comê-los mais para o frio. Sim, exatamente. Okay. Exatamente. Tá bem. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer ficarmos aqui a conversar ainda muito mais tempo. Já ultrapassámos muito o tempo que tinham destinado para esta conversa. E bom regresso ao Algarve, se for o caso. Não, vais para os Açores, não é? Agora vou para a Ilha do Pico, sim. Também tem peixe bom, diferente. Belíssimo, sim. Tem espécies migratórias, bicudas, lírios, muito atum, lulas gigantes. Aliás, as baleias vão para a Ilha do Pico atrás, os cachalotes vão para lá atrás das lulas. Isto é engraçado, nós continuamos a competir em ambiente de natureza, não? O homem ainda compete com os cachalotes mas sim, tem espécie, tem as célebres lapas cujo preço duplicou neste ano, mas a procura disparou. Porquê? Tem a ver com a interdição de captura na Madeira, ou seja, o facto do principal consumidor estar impossibilitado de capturar. Não é? Como sabemos, as lapas na Madeira é um dos ícones da região, ícones gastronómicos, e então há um grande forcing pela procura nos Açores. Muito bem. Sim, senhor. Então, boa viagem para os Açores. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.